com raio-x pelo Brasil e a gente vai para Minas Gerais. O estado é conhecido pela região do ouro, pelas cidades de estilo colonial, além do Triângulo Mineiro, o sul de Minas e a Grande Belo Horizonte. Na economia, Minas Gerais é o terceiro maior PIB, Produto Interno Bruto, do país. E como de costume, vamos aos dados do estado de Minas Gerais. População 21.168.791. Casos Covid-19 confirmados 156.555. Mortes 3.613 vítimas, então, da Covid-19 em todo o estado de Minas Gerais. E quem conversa com a gente um pouco sobre os reflexos da pandemia em Minas Gerais é Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Vicente, seja bem-vindo à Central da Esperança. Boa tarde para o senhor. Vamos começar falando, então, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Quais os reflexos da pandemia, o que agravou ou revelou aí nas cidades da Grande BH? Boa tarde, Luara. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Central da Esperança na TV Aparecida. Muito obrigado, primeiramente, por trazer a nossa voz aqui de Minas, de Belo Horizonte, para partilhar com o ouvinte do Brasil todo e do mundo nossa realidade aqui. Então, você pergunta sobre os impactos da pandemia. Ainda a gente não conhece profundamente, porque são muitas as reverberações, as implicações dessa pandemia no nosso cotidiano. Mas aqui, creio que estamos sintonizados e unidos a todo o nosso Brasil essa luta que nós temos travado desde o início do isolamento social, entre o distanciamento, a seriedade, algumas correntes fortes pedindo a reabertura do comércio, por exemplo, e aqui tem um processo lento de reabertura, mas já está acontecendo. A gente vê o número dos contagiados e das vítimas aumentando em nosso estado, que no início da pandemia estava sendo considerado como um estado, por assim dizer, com pouca incidência, mas hoje nós também já estamos aí no rol dos grandes números de vítimas. Então, primeiramente, assim, fazer essa memória, manifestar a nossa solidariedade com todos os falecidos e com as famílias enlutadas. A nossa igreja da Arquidiocese de Belo Horizonte tem enfrentado essa pandemia com muita seriedade na coordenação de Dom Valmor, que é o nosso arcebispo e presidente da CNBB. Várias ações desde março nós estamos acompanhando junto com os padres, diáconos, leigos e leigas, religiosos e religiosas. Sobretudo, uma palavra que nós temos reforçado, que é a solidariedade e a evangelização através dos nossos meios de comunicação social. Dom Vicente, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui na Central da Esperança. E como em todas as regiões do nosso país, Belo Horizonte também tem distintas realidades, uma grande preocupação em especial com as famílias mais vulneráveis. O senhor até falou aí dos pequenos negócios. Como tem sido a atuação da igreja diretamente com essas pessoas? O senhor citou solidariedade, são muitas as ações também aí em BH, né? Eduardo, uma das ações que nós fizemos desde março é a solidariedade em rede, que atingiu aí todos os municípios nos quais nós estamos presentes. Aqui a Arquidiocese de Belo Horizonte é responsável por 28 municípios, numa população de 5.500.000 habitantes, e essa solidariedade em rede tem chegado sobretudo nas vilas, favelas, ocupações, que são os locais onde as pessoas mais vulneráveis estão. São doações, são presenças de profissionais para orientar as pessoas e, sobretudo, nesse tempo de também instruir na questão da saúde, dos cuidados sanitários, na questão do isolamento, enfim. A nossa igreja tem marcado, sim, uma presença muito atuante através de nossas quase 280 paróquias aqui em nossa arquidiocese.
E a preocupação nossa hoje é, sobretudo, o cuidado, o olhar nosso com essas comunidades das periferias, onde o coronavírus tem avançado muito, e estar presente com esse povo é a nossa missão aqui em nossa arquidiocese. No Vicente, na Arquidiocese de Belo Horizonte também está a cidade de Brumadinho. E o senhor esteve à frente desde o primeiro momento do rompimento da barragem em Brumadinho. E de ontem para hoje, foram retomadas as buscas pelas vítimas daquele desastre. Como que foi esse período de pandemia para a diocese que insere, a cidade de Brumadinho, para essas famílias que já vinham sofrendo tanto com perdas e agora a pandemia? Sim, Luara, como bispo auxiliar aqui, ajudando o Dom Valmor a coordenar essa grande arquidiocese, e ele agora também como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, precisa ainda mais de nossa atuação dos bispos auxiliares. Eu sou responsável por essa região episcopal Nossa Senhora do Rosário, cuja sede é Brumadinho. Bem, o tempo de isolamento social não foi fácil em Brumadinho. Primeiro porque a atividade minerária é muito presente lá e os trabalhos com mineração não pararam. Então, o número de contagiados também é muito alto. Tem esse processo difícil pelo qual passam as famílias, as comunidades, desde o rompimento da barragem, que é a questão do luto, da luta. Então, ao mesmo tempo que as pessoas ainda estão feridas com tanta coisa que aconteceu, inclusive com a saudade dos seus entes queridos, ainda tem mais essa pandemia para assustar as comunidades. A grande força, por exemplo, nossa eram as reuniões presenciais. Nós tivemos que parar essas reuniões, então tudo isso dificultou muito o trabalho. Mas como você lembrou muito bem, uma das nossas pautas de reivindicações era exatamente essa, da volta das buscas das 11 pessoas que ainda não foram encontradas. E graças a Deus que a gente vai poder continuar aí alimentando o sonho, a esperança dessas famílias de pelo menos sepultar dignamente os seus entes queridos. Dom Vicente, a gente sabe, até pela experiência própria aqui no santuário, que recebe muitas pessoas aí de Minas Gerais, existe uma grande devoção no estado, que o mineiro é um povo muito acolhedor, gosta dessa proximidade física. Como é que foi trabalhar no psicológico, principalmente do povo católico, povo de Deus aí de Minas Gerais, para a necessidade desse distanciamento social e principalmente a religiosidade muito forte em Minas, se ver distante da igreja presencialmente? Como é que foi esse trabalho feito pela igreja com o povo mineiro? Você imagina, Eduardo, uma Semana Santa em Minas Gerais, sem as procissões, sem as grandes celebrações, as festas dos padroeiros ao longo desse semestre todo não aconteceram. Isso não foi, de fato, muito fácil. Eu diria até a partir da minha experiência também, que já tenho essa alma mineira, afastar-nos das comunidades não foi um processo muito fácil. Mas eu tenho que elogiar as nossas comunidades católicas em Minas Gerais, pelo menos em nossa arquidiocese, e eu vejo isso também através dos irmãos bispos que relatam nas suas dioceses. Houve uma grande adesão às nossas decisões, às nossas orientações, sobretudo em relação ao fechamento dos templos, das igrejas. É claro que muita gente está na expectativa, com desejo muito grande de voltar às missas, às celebrações, os sacramentos, às pastorais de forma presencial, que tem acontecido já gradativamente, lentamente, mas eu acho que houve uma boa vontade. Eu tenho que elogiar muito aos fiéis, aos nossos católicos. E agora ressaltar também uma coisa que a gente tem trabalhado muito, porque a pandemia nos pegou assim de surpresa, Claro, a vida de fé alimentada através dos canais de internet, dos meios de comunicação, tem sido assim um grande passo que nós demos, porque há o distanciamento físico, mas não há uma ausência, por assim dizer, espiritual, porque nós temos feito um grande trabalho
através das nossas redes sociais. Então, esses dois aspectos que eu destacaria. Agradecer muito ao empenho de todas as comunidades de seguir as nossas orientações. Aliás, continuamos seguindo. Agora, aqui na Arquidiocese, nós lançamos, Novo Amor lançou um grande documento que se chama Evangelização Missionária Novo Tempo, com várias instruções do ponto de vista sanitário, litúrgico e também para a preparação dos templos, para a gente começar um processo de volta presencial às celebrações e às pastorais. Dom Vicente, a gente quer agradecer a sua participação aqui na Central, trazendo um pouco dessa realidade, porque a gente está fazendo esse raio-x pelo Brasil, como é bom conhecer a realidade de cada estado ou de cada arquidiocese. Muito obrigada pelas informações, pela participação. Uma boa tarde para o senhor. Luara, Eduardo, boa tarde a você da Central da Esperança, que Nossa Senhora Aparecida continue nos abençoando, nos protegendo, para continuarmos, viu? Ainda não terminou infelizmente, esse grande processo de pandemia. Vamos continuar juntos com muita fé, com a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Amém, muito obrigado pela participação do senhor. O senhor é sempre bem-vindo aqui na Central da Esperança e, logicamente, no Santuário Nacional. Abração para o senhor, viu?